Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Olá pessoal, esse é o Mandy Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante, esse é o episódio número 22. A gente tem o nosso convidado especial, Michel Lente, que é mais um carioca ajudando São Paulo a crescer. Exatamente, isso aí. Michel, conta um pouco aí da sua história, várias experiências aí de agência 10 minutos, né? Vendeu para a Ogilvy e agora está na Ponto Mob. Sim. Então, esse é o passado recente, né? Estava acompanhando aí o videocast com meu colega IPR, das velhas guerras aí. E na verdade, cara, eu venho de muito tempo mesmo. Dá para dizer que eu sou um dos primeiros brasileiros a trabalhar com a internet. Comecei trabalhando, estava meio em design gráfico, aquela coisa, então assim, cara completamente perdido aos 18 anos, como todo mundo de 18 anos normalmente queria fazer cinema, queria ser músico profissional, enfim, dava aula de informática pros amigos dos meus pais, assim, que estavam comprando seus primeiros computadores, enfim, totalmente perdido. Aí acabei fazendo design, fazer design gráfico lá na PUC do Rio. Meu pai falou para fazer economia, eu não entendi, era só um jovem rebelde, devia ter seguido o conselho dele, só fui entender o conselho anos mais tarde, eu queria fazer cinema. E, enfim, acabei fazendo design gráfico. E fui levando meio a faculdade, mais ou menos, até que no meio da faculdade eu descobri que tinha uma área nova de conhecimento que era chamada multimídia. Que para você ser bom em multimídia você tinha que gostar de música, fotografia, cinema, enfim, todas as coisas que eu gostava e fazia por conta própria. Que legal. E aí eu me dei conta que todas aquelas aulinhas que eu tinha feito, aulas de guitarra, as aulas de fotografia, enfim, o meu interesse por informática, que era uma coisa completamente dispersa, somava nessa área de conhecimento. Você achou uma coisa que juntava tudo. E aí fiquei louco com esse assunto e quando estava terminando o curso da PUC, eu fiquei sabendo de um mestrado em Nova York, na NYU, que era um programa de telecomunicações interativas, o ITP. E falei, cara, eu preciso fazer esse curso. E aí era um mestrado. Eu estava terminando a faculdade 24 para 25. Não, 23, 22 para 23. E aí falei, bom, eu preciso fazer esse negócio. E aí era na NYU, precisava ser aprovado, precisava de uma bolsa de estudos, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Meu inglês que eu tinha estudado, mas era mais ou menos, falei, bom, ferrou, né? Vou ter zero de chance. Não sei no que eu não vou passar, né? Sempre tinha. As minhas notas da escola eram sempre horrorosas, eu levava a faculdade mais ou menos. E aí, cara, baixou um santo, eu fiquei completamente obcecado pela ideia de fazer o curso. E deu tudo certo, eu consegui a bolsa, fui aprovado, passei, entrei, fui para os Estados Unidos. E aí eu acho que foi a o começo da minha carreira, eu acho que realmente eu já estava até trabalhando antes. Aquele negócio que muda, assim, né? Foi uma mudança de página, foi realmente foi um antes e depois. E tanto pela experiência de morar em Nova York, quanto fazer o curso, que era um curso realmente de ponta, até hoje é um curso de ponta. E quando eu cheguei em Nova York, eu já usava e-mail, me lembro que no processo de... Isso era 90? Isso era um pouquinho depois, isso era 94, 93 para 94. Então, no processo de fazer a inscrição, a application para o curso, eu comecei a usar o e-mail. As pessoas não usavam e-mail. Aí eu me lembro de falar com outras pessoas assim, não, vamos usar o correio eletrônico. Mas o que é isso? Não, você manda uma mensagem, o cara recebe instantaneamente. Mas quanto custa? Não custa nada, de graça. E aí um processo que literalmente demorava semanas, você mandar uma carta, o cara levava uma semana para chegar, depois eu comecei a resolver em dias. Também acho que isso ajudou muito. Eu descobri o nome do cara responsável por admission na NYU, que obviamente usava e-mail. E o cara recebia pouquísimos e-mails naquela época. Eu me lembro de nessa época eu mandei um e-mail para o Bill Gates, em 93 ou 94, e ele me respondeu, comentando alguma coisa, não lembro o que era. Hoje em dia você diria, não, imagina, o Bill Gates não te mandou o e-mail. Mas na época eu devia receber tão pouco o e-mail que muito provavelmente foi ele mesmo. Enfim, e aí fui conseguir fazer o curso. E quando eu cheguei na faculdade, lá na universidade, no mestrado, começou a aparecer nos computadores do departamento um íconezinho do Mosaic, né? Que era um browser.
E aí eu entrei naquele negócio, até então eu acessava e-mail, via terminal Unix, né? Assim, entrava era Pipe, era uma coisa assim, tipo e-mail... Uma BBS. Era tipo, basicamente o BBS ligado direto na internet, porque, enfim, conexão direta. E estava fazendo uns freelas, eu testava CD-ROM, justamente, eu fazia lá testes de CD-ROM para ver qual era o problema do CD-ROM, tal, fazia basicamente QA de CD-ROM. E aí passei um dia na faculdade, assim, na universidade, tinha um cartaz, procura esse programador HTML e paga-se $30 a hora. Eu falei, pô, dobro do que eu tô ganhando, mas o que é HTML? Vou ter que aprender antes de arrumar esse emprego, né? Muito boa. Aí desci na Barnes & Noble, que tinha na esquina da universidade, comprei o livro Aprenda HTML uma semana, edição 1. Estudei até terça-feira, porque eles eram segunda, terça, né? Aprendi, era por semana, era por dia da semana. Fiz uma página que não tinha link, era só uma página, botei ela num disquete, porque eu não sabia fazer FTP, e fui bater na porta da Agency.com, que era uma empresa que hoje tem mais de 7 mil funcionários, uma das maiores agências do mundo. Já foi, não sei como é que ela está ranqueada, e na época eram 8 pessoas. Aí falei, cara, você programa HTML? Programa, quer dar uma olhada? Ele falou, não, você pode começar agora? Eu falei, posso, senta aí. E aí eu comecei a trabalhar com web. Enfim, aí voltei, aí começou a minha vida com a internet, programando HTML. Voltei... Na época, o que era o programa HTML? Fazer uma página com alguns links? Na época, coisa bem... era fazer páginas com HTML, fazer páginas com links, era na verdade, transformar em HTML os desenhos, enfim, recortar. Eu ilustrava também, porque eu fazia as interfaces, mas era basicamente isso, era texto. Não tinha GIF animado apareceu um pouquinho depois. Assim. Que era nosso animal, né? Primeira vez que você vê um GIF animado e fala, meu, que animal isso aqui. Os caras fizeram um negócio de revolução, né? Incrível, tinha imagem. Eu fiz site do Biquíni Cavadão, primeiro, enfim, site de música do Brasil. Depois eu fiz o site do Jornal do Brasil, foi o primeiro site de um primeiro jornal brasileiro a entrar na internet. E, cara, na boa, assim, eu conheci uma pessoa na época que trabalhava com web no Brasil, e eu estava fora. E aí eu me lembro até que teve o primeiro concurso de site da revista Internet World Magazine. Que chamava... Aqui no Brasil? Internet World Magazine, do site, né? O IWBest, que virou depois o IBEST. Que é do Marcos, né? Que era o Marcos Vetraz, que era dono da Media Lab na época. E aí fiz me liga o Ridenboim, que era depois foi sócio da Media Lab, falou... Você tem uma página pessoal, né? Tenho. Eu posso botar ela entre as 10 melhores do Brasil? Não tinha, né? Aí eu falei, mas você já entrou na minha página? Não tem nada na minha página. Ele falou, não, já. Eu falei que eu não tenho 10 páginas para botar. 10 corporativas e 10 pessoais. Enfim. Ai, que ótimo. Então, era muito... Estava entre as 10 melhores porque tinha 9. Só tinha 10, né? Tipo, só tinha genial, 10. Ele não conseguia achar 10 páginas. Então eu voltei para o Brasil em 96, falei... Quer saber, cara, vou voltar pro Brasil que a internet vai arrebentar. 96, falei, não, vou ficar rico, vai arrebentar a internet. Levou uns 8 anos ou 9 para arrebentar. Podia ter ficado mais uns 4 nos Estados Unidos, tinha uma oferta de trabalho lá para ter quando eu terminei o curso, estava trabalhando numa agência já. Mas enfim, voltei, fui para a Media Lab, vim para o Brasil para a Media Lab por causa da revista. Da revista Media Lab, era o que foi a agência Clique depois, né? Assim, era a grande produtora de internet brasileira. Enfim, aí fiz primeiro site do Itaú, primeiro site da Shell, fiz vários primeiros sites. O primeiro site do Itaú tinha acesso primeiro à site conta do Itaú, não, imagina. Não, era tipo, o Itaú assim, um dia registraram legal, o endereço do Itaú e puseram o logo do Itaú. Esse foi o 0. Já saiu no Estadão isso aí já. Não. O pessoal não sabia que era internet tipo ainda. Second Life. Assim, não, era uma coisa, ninguém sabia nem o que era isso, não adiantava você falar. Aí, quando eu fiz o site, foi o primeiro site com links, assim, nossas agências, era Basic em Sombras, era um site institucional. Fiz isso para o Itaú, fiz para a Shell, enfim, vários primeiros sites. E quando deu mais ou menos 6 ou 7 meses de Media Lab, a gente tinha uma questão societária ou não societária, enfim, a gente não se afinou nessa questão. Eu falei, cara, vou abrir a minha agência, porque a minha produtora... não tinha muito nome para isso, e resolvi fazer a 10 minutos em 97. Eu consegui, por acaso, um acesso a fotos do Ronaldinho, né, Ronaldo Fenômeno, e a gente bateu lá na porta dos procuradores do Ronaldo, eu e meu sócio, o Galho, na época, também um amigo de 25 anos, e a gente fez um layout, pegou as fotos, fez um layout, botou o layout embaixo do braço, e bateu na porta dos caras, começou a explicar o que era a internet, os caras não tinham a menor ideia do que era.
Aí, 96. 97. Não tinha um computador, então a gente explicou, a gente não tinha um computador, então a gente explicou a internet, a web, o universo. Ah, ok, entendi. Quanto custa? A gente não sabia, não tinha pensado em preço. Aí falamos, olhamos para o outro e falou, 5 mil reais. Quanto tempo levar para ficar pronto? 1 mês. Tá bom, tá fechado. Aí ligaram para tesouraria e falou, dá um cheque para os meninos aí que eles vão pegar, 5 mil reais. E saímos com um cheque para fazer, o site do Ronaldo. Enfim. Rolou aquela sensação, pô, podia ter pedido 10, assim, não? A sensação, tipo, agora tem que fazer esse negócio, né? E a gente sabe fazer, enfim, fizemos e gerou mídia espontânea, deu Jornal Nacional, 47 segundos de Jornal Nacional na época. Caramba, por 5 pila. Tem um vídeo que roda por aí, depois eu posso passar o link do Fernando Vanucci, no Jornal Nacional, explicando que era internet para as pessoas. A internet é a maior rede de computadores do mundo. E o Ronaldo já está lá. De computadores. Estava explicando, a internet é uma rede. Para poder falar do site do Ronaldo, tinha que explicar o que era a internet. Muito boa, cara. Enfim, então a gente meio que apostou nesse binômio aí, personalidade para chamar atenção, e mundo corporativo começou a fazer bastante coisa. E aí, aquela história, empreendedor, a gente deu muito certo do ponto de vista de exposição de mídia, etc. Veio muita coisa, mas a gente não sabia administrar, enfim. E aí, deu 1 ano e meio, 2 anos, a coisa meio que desandou. A gente aí está falando de finalzinho de 98 para 99, começou a aquecer, né, a bolha lá nos Estados Unidos. No Brasil começou a ter um pouquinho também de mercado. E aí, foi uma época que eu troquei de trabalho algumas vezes. Primeiro eu tive que aterrissar 10 minutos, a primeira aterrissagem era 10 minutos, porque você vai lá, você monta o teu negócio, aí você diz, bom, beleza, né? Eu já começando dica para os nossos amigos empreendedores. Você monta o teu negócio assim, legal, vou fazer um negócio, amarradão, vai dar certo. Se não der certo, você tem 12 funcionários, era pouca gente, mas 12 ou 15 funcionários, você tem clientes, projetos vendidos e já recebidos, projetos que você precisa entregar e precisa receber. Como você para esse negócio? Não, agora cansei, vamos embora. Manda todo mundo embora com que dinheiro? Se você ainda não tem, né? Se você não conseguiu fazer o teu capital de giro, nem ter a tua reserva. Então lá na época a gente conseguiu, eu falei com uma empresa na época que era a Bounty, que era uma empresa americana, queria montar uma divisão de internet no Brasil. Conversei com os caras, negociei e falei, olha, vocês não querem montar a divisão de internet aqui? Queremos, então vamos lá, incorpora 10 minutos, os funcionários, pá. E aí a gente foi uma solução, aterrissamos o avião, todos os funcionários empregados, todos os clientes atendidos. Eu fiquei 1 ano lá. Você estava buscando uma infraestrutura para abrigar, né? Foi uma infraestrutura, a gente na verdade conseguiu fazer uma excelente aterrissagem. Enfim, todo mundo ficou, né? Eu falei, a única coisa que vocês vão ter que, para vocês, o preço que vocês vão ter que pagar para, enfim, abrir essa divisão de internet é arcar com os projetos já vendidos que a gente já recebeu. Com a folha de pagamento? Não, a folha de pagamento era uma coisa que era inerente, porque eles queriam montar uma divisão de internet. Mas tinha alguma coisa de projetos que a gente já tinha recebido em que ainda precisava entregar. Então tinha um custo aí que eles iam ter que... Peanuts, né? Realmente nada importante nesse sentido. Aí começou uma época de projetos de internet, então fiquei lá 1 ano, depois recebi um convite para ir para a Globo.com, que estava começando o seu projeto de internet tardiamente. A Globo demorou a entrar, eles começaram a fazer o projeto de internet em 99. E aí eu fui chamado para fazer o primeiro time lá da Globo.com. E, cara, sentar, me lembro, a V1 da Globo, a V0, a V1 da Globo.com, o que tinha de conteúdo, eu defini fazendo um benchmark. Eu peguei, abri um Excel na minha máquina, olhei os portais, falei, vai ser isso. E acabou. E aí começou a montar uma estrutura em cima disso. Não tinha porquê, objetivo de negócio, para quê, como ia rentabilizar. Não, precisava estar online, precisava fazer tava devendo, assim, né? Tava devendo. E a gente foi lá, inventou e uma estrutura enorme, né? Eram, sei lá, dezenas de profissionais para fazer aquele negócio funcionar. E tava lá, falei, pô, legal, tô aqui na Globo.com, era um sonho, muito tempo. Aí um dia tocou o telefone lá, meu celular, que era primeiro, né, comecinho. Aquele PT 550? Não, era agora aquele que tinha numa bolsa, assim. Quase, cara. Em 99, já tinha aqueles primeiros telefones da Nokia. Cabia no bolso. Cabia no bolso. Aí me ligo, toco o telefone, eu digo, tem um baiano do lado de lá, eu digo assim, aqui é Sérgio Valente. Eu falei, Sérgio Valente? Não sabia quem era. Sérgio Valente da DM9. Eu falei, DM9 eu sei quem é. Já ouvi falar. Eu só quero saber quanto você quer e quando você começa. Eu falei, opa, peraí. Quem foi? Peraí, como é que... E aí, eu falei, tá bom. E aí ele falou, você pode vir falar comigo aqui amanhã? Onde você tá? Fui em São Paulo. Aí eu tava no Rio, né? Aí eu disse, pô, não, mas eu tô trabalhando e tal. Depois da manhã, assim.
Então vem, ele desligou na minha cara. Aí liga a secretária, oi, aqui é a secretária Sérgio Valente, então você pode vir para cá, posso? E peguei um avião, não tinha menor interesse em vir para São Paulo, menor intenção, interesse eu tinha, mas não tinha nenhuma intenção, já tinha muitos amigos que trabalhavam aqui. E aí eu falei, bom, eu vou para lá, vou conversar, se for uma oferta muito legal, a gente pensa. E aí era uma oferta muito legal. E aí ele saiu, liguei para minha mulher da calçada, ele falou, bom, então topou, tudo que eu falava, ele topava. Falei, bom, vou ter que vir, né? Aí ele falou, e aí? Eu falei, cara, eu preciso falar com a minha mulher, então sexta-feira eu vou lhe ligar. Eu falei, tá bom. Aí saí, liguei para ela da calçada, falei, bom, e aí? Aí ela queria vir, ela queria estudar gastronomia, só tinha faculdade aqui em São Paulo na época, trabalhava em restaurante. Aí, beleza. Aí me liga na sexta-feira de manhã, DM9 marcando sob pressão, vem ou não vem? Eu falei, vou. Então tchau, desligou na minha cara. E, enfim, aí, 1º de fevereiro de 2000 eu estava aqui, e a internet só crescendo. Então eu cheguei na DM9, era uma equipezinha de 6 funcionários. Na parte na parte online, claro. E virou uma divisão de 25 pessoas em 4 ou 5 meses. Com alguns telefonemas desses aí, os caras foram aumentando a equipe. Na verdade existia uma demanda muito grande, né? O que aconteceu é que a DM9 já estava vendo essa oportunidade, o PJ estava na DM9, saiu da DM9 para montar a agência Clique e me recomendou para ficar no lugar dele. E a DM9 não podia patinar nesse assunto, estava com muitos clientes.com, americanos.com, obsidiana.com, local.com. Então, assim, estava no boom das .com brasileiras e a gente precisava entregar banner, precisava fazer estratégia, precisava fazer mídia para esses caras e então não dava para brincar. Então, realmente teve que se montar uma equipe muito grande. E aí isso foi finalzinho em 2000, no final de 2001 a bolha já estava estourada e a equipe que eram 4 ou 5, passou para 25, voltou a ser 5 ou 6 pessoas. E não fazia mais sentido eu estar dentro da estrutura. Então, enfim, conversamos e falei, bom, vou embora, vou sair. Então era 2001, eu estava indo para o céu do ponto de vista corporativo, não tinha nenhuma agência em São Paulo brasileira contratando ninguém para nada, muito menos para a internet, pós 11 de setembro, crise financeira internacional e a bolha estourada, e todo mundo que até então achava que a internet era uma coisa passageira, certo de que ela ia. Foi exatamente nessa época que eu entrei na internet. Entrou na baixa, esse dezembro de 2001. Exatamente. Estava me formando em agronomia e fui mexer com... Exatamente, pegou a melhor época. E aí, hoje é bom, né? Mas... E aí a gente, enfim, o meu sócio original do Rio, Galho, estava em São Paulo também por acaso, coincidentemente, terminando um período de um projeto dele, e a gente resolveu reabrir a 10 minutos. Aí para valer, bem estruturado, etc, etc. E aí foi um processo começamos eu e ele, sem investimento, chamamos investimento próprio, mas sem investimento. Estava fácil de contratar gente boa, né? Porque o mercado devia Estava fácil de contratar gente boa. E nunca é fácil, na verdade. Eu acho que esse é um mercado que continua, tem muita gente boa, mas é sempre difícil. Eu acho que para o profissional de internet no Brasil, acho que pode reclamar de tudo menos que não tem emprego. Eu acho que essa é uma coisa bastante boa, positiva. Eu até já escrevi muito sobre isso, acho que é uma coisa que foi até durante algum tempo muito prejudicial aos profissionais, porque como eles já ganhavam muito bem muito cedo, larga a formação, estrela, né? Às vezes ganha mais do que os pais, então assim, uma coisa que no curto prazo é muito legal, mas quando o cara começa a ficar mais velho, ele não tem mais habilidade técnica, ou tem gente melhor, e ele não consegue necessariamente se recolocar, ele não se capacitou do ponto de vista gerencial, é um problema, não, é uma coisa importante que as pessoas consigam continuar evoluindo, apesar de já estarem bem empregadas. E aí a gente foi, um funcionário, outro funcionário, mais ou menos crescendo nessa história, até que chegou no final de 2000 e... O que é a coisa chave, assim, de você mudar, você montar 10 minutos de novo? O que foi radicalmente diferente, assim, tipo, o que que te marcou? Assim? Cara, a gente tinha, da primeira vez para a segunda, foram 3 ou 4 anos, então a gente tinha uma bagagem já de ter administrado estruturas grandes, enfim, estar em empresas grandes, etc., que fez muita diferença. A gente ganhou experiência gerencial e de administração de uma forma geral, né? Eu um pouco mais numa área, o Galho um pouco mais na parte mais administração, eu um pouco mais na parte de conceituação. A gente dividia muito assim a nossa sociedade. Então a gente ganhou experiências, pegou traquejo, né? Então foi com muita calma, muita cautela, não foi aquela coisa louca da primeira vez que enfim, não tinha nenhum tipo de gerenciamento, a gente conseguiu fazendo ali tijolo sobre tijolo e a coisa foi seguindo bem. Então,
mas muito duro ao mesmo tempo, né? Sem investimento, então a gente sempre queria um pouco mais e na verdade não conseguia, né? Você tem que ir na velocidade do negócio. Quando você fala de produtora de internet, agência de internet, o business de agência de internet é um business de produção. Então, na verdade, o que você faz para conseguir melhorar aquilo você tem que ter um trabalho de gestão e de otimização de método, de processo muito exemplar, porque senão você fica apertado em margem. Uma fabriquinha com horas, né? Uma fábrica com horas, desenvolvimento de software, com inovação você não consegue, na verdade, repetir muita fórmula, então não é uma coisa que você pega um software e modifica. Cada vez que você vai começar do zero, é artesanal, né? Eu tenho uns amigos que falam muito isso, é muito artesanal. Então, difícil. Então, o que a gente foi lá no meio da história começou a buscar fontes de receita cuja margem fosse melhor. Então, caímos um pouco para a mídia, e realmente com a mídia, que é mais ou menos não, é da onde vem a principal fonte de receita ainda das agências de publicidade no Brasil, a coisa foi ficando, dando um pouco mais de fôlego, né? E aí a gente começou a cair na coisa clássica, que na medida que você começa a crescer nos clientes, aí começa a entrar na parte de mídia e você faz propaganda, você começa a concorrer com grandes grupos. Então, até acompanhando lá a entrevista do Pierre, para a gente também começou a entrar numa situação, a gente entrou numa sinuca de bico, que a gente não podia crescer mais, porque começava a dividir clientes com grandes agências, e essas grandes agências, no limite, ganhavam no tapetão, porque tinham 95% da verba. Então, assim, simplesmente para fazer um online, eu contrato as pessoas do online. Então, a gente começava a enfrentar uma concorrência grande. E aí, entendemos em algum momento que a gente precisava também se associar a algum grupo de comunicação. Começamos esse trabalho de buscar esse tipo de associação. Falamos com muita gente, muitos grupos. E aí tem uma coisa de tamanho, de faturamento. Então a gente tinha um faturamento que era um faturamento bom, enfim, para o tamanho que a gente tinha, mas a gente nunca cresceu muito. Era uma empresa de 20, 30 funcionários, chegou a 35, acho, no máximo. E a coisa na verdade, não parava muito de pé quando se falava um grande grupo, porque o processo para você fazer... É muito pequeno para um cara gigante, assim, né? O processo de compra de uma empresa pequena, média ou grande, ele é exatamente o mesmo, né? Você vai ter um pouquinho mais de trabalho do diligence para uma empresa maior ou menor. Então, para o cara comprar 70 milhões de faturamento ou 4, é a mesma coisa. E a gente ainda estava falando disso numa época que não havia tanta urgência assim de comprar empresas digitais, que hoje em dia... Nesse último ano a gente viu alguns casos de empresas digitais no mercado brasileiro que foi uma loucura, assim, todo mundo sendo comprado, praticamente sobrou ninguém. Então, assim, aí tem um pouco de questão de societária, um pouco de desgaste entre os sócios, etc. A gente fez uma mudança societária, o Galho se retirou, entrou um outro sócio de fora, veio o Stanley Belan aqui no Brasil, a gente, enfim, fez uma 10 minutos aí 3.0, fez a 10 minutos SA no final de 2008, e um pouco logo na sequência, um ano e meio, apareceu a Ogilvy, mais uma conversa que eu achei que ia ser infrutífera, e eles trouxeram um modelo interessante. Não era exatamente uma compra, não foi uma compra no modelo clássico de compra, earnout, etc. Mas foi a gente fez uma sociedade entre sociedades, botou de pé um modelo, aonde a 10 minutos deixava de funcionar como marca, e a gente passava a operar dentro da bandeira Ogilvy Interactive. Então, considero isso como segunda aterrissagem da 10 minutos. Um avião maior, mais pesado, né? Enfim. Uma história mais bacana até para contar, né? Uma história mais bacana. Mais grande, né? E, efetivamente, aí teve uma questão evidentemente, de necessidade de investimento, né? Não foi uma coisa simplesmente que a gente, vem para cá que a gente senta e resolve. Não, aí tinha contas, enfim, coisas para se pagar, né? Sócios para tirar da operação. A coisa realmente, efetivamente, teve uma história assim. E aí, né, segunda passagem por agências, enfim, voltei um pouco por esse mundo. E ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos na Ogilvy, até um pouquinho menos de 2 anos. A gente entrou em março de 2008, foi isso? E aí, no fevereiro de 2010, janeiro de 2010, 2011, eu saí. E, enfim, o Stanley saiu antes, enfim. E aí última, mais recente agora com a Ponto Mob, né? Agora, só antes dessa história nova, sim. No Global, como que para você foi, a pergunta que eu fiz até para o Pierre no programa anterior, passar de empreendedor para estar dentro de uma estrutura grande com
Olha, é angustiante. É angustiante, eu continuo angustiado, apesar de voltar, né? Depois eu conto um pouquinho disso. Outra vez eu estou empreendendo, mas eu tenho muitos sócios agora. Você, principalmente em estruturas com poucos sócios, você faz tudo. E você não que você faça tudo bem, às vezes você faz tudo mal. E eu até prefiro, na verdade, um modelo onde eu tenho muitos sócios e cada sócio faz muito bem alguma coisa. Porque às vezes tem coisa que você não faz bem, e o outro teu sócio também não faz bem, e falta, né? É difícil encontrar esse equilíbrio. Mas uma das coisas mais angustiantes é efetivamente você estar numa estrutura onde você deixa de fazer e passa a administrar. Então, a Ogilvy era uma coisa de sair de uma estrutura de 30 funcionários, assumir uma operação de 110 funcionários, só de digital. Então, basicamente, eu cuidava de administrar pepino o dia inteiro, né? E era muito, muito, muito burocrático, era uma coisa de vamos. Quando eu saí de uma estrutura muito personalizada, personificada, onde eu ia nas reuniões e a minha presença nas reuniões frente ao cliente era uma coisa muito quase indispensável, né? E muito bem se você não ia, tipo, o cara falou seu cliente classe B aqui... nem isso, não, mas assim, você tem uma estrutura, como a 10 Minutos, enfim, como qualquer agência, onde você é sócio, você é um dos donos. O cliente que procura, ele está procurando a empresa, mas ele está procurando você. Então, sentar na mesa é uma coisa muito boa, porque você sente que numa reunião produtiva você pode fazer diferença. Quando você vai para uma estrutura muito grande, você está um fulano numa multinacional, o outro é um fulano numa multinacional, o cliente, normalmente, o acordo para aquela conta existir, talvez não tenha nem saído do Brasil, tenha saído de um alimento internacional. Então são pessoas, executivos de duas estruturas conversando. Você não vê o valor que você gera assim, de forma palpável. Assim, faz muita diferença. Então estar eu, estar fulano, estar Beltrano, meio que dá no mesmo. E isso para mim é muito impactante, uma coisa de, putz, você não está fazendo... Tanto que, né, aí fica brincando, né, fica brincando de síndrome de Nizam, né, que seja, o Nizam chega numa reunião e qualquer publicitário, ou qualquer empreendedor, ou qualquer sócio que está à frente de um negócio, onde o teu cliente está comprando o teu trabalho porque ele confia em você, né, que é uma coisa muito... Esse é síndrome de Nizam, é isso? A gente brinca que o Nizam diz, vai pintar tudo de laranja, ninguém pinta de laranja, porque o Nizam falou. Alguém fez pesquisa? Não, Nizam disse, está dito. E não, evidentemente não é simplesmente porque ele falou, ele vem muito da experiência. Mas o negócio de publicidade ou qualquer negócio baseado em pessoas, gente, o que Steve Jobs fala é lei. E não é porque ele fez, não, ele falou, ele acha que é daquela maneira, e as pessoas que acreditam seguem. E vem que quando o cara acerta 1, 2, 3, 4, 5, 10, na 10ª vez não tem ninguém questionando, você vai lá e faz. Então você tem uma coisa no sentido de que você vai aprendendo e não tem muito o que fazer pesquisa. E quando você sai de uma coisa, de uma estrutura sem dono ou despersonalizada ou despersonificada, fica muito em cima de sistemas e métricas, e que é legal por um lado, enfim, talvez mais científico, por outro lado falta intuição que é muito valorizada, tem muito valor nesse nosso mercado. Então eu senti muito isso, era uma coisa de muito, putz, não adianta eu falar porque as pessoas não tanto faz ir para reunião. E eu acabava não indo em reuniões, porque eu digo, não, eu prefiro ficar aqui e vou organizar isso que está precisando mais da minha atenção do que sentar numa reunião com A ou com B, onde não necessariamente a minha contribuição vai ser muito, muito recebida. E aí, quando você volta para uma estrutura onde você está à frente da operação, do sócio, etc., isso volta a acontecer. E agora tem uma coisa engraçada, quando a gente fala de mercado mobile, que eles dizem assim, bom, o que eu estou fazendo no mercado mobile? Né? A primeira coisa, eu sou um cara com 16 anos de web e 4 meses de mobile. E aí, um dia eu fui numa reunião com um cliente, ele falou, não, porque eu não entendo nada de mobile. Eu falei, eu também não, eu entrei tem 4 meses. Ele falou, bom, mas se você não entende, o que vocês estão fazendo aqui, né? Eu falei, não é assim, não. Não, entendo. Assim. A sensação lá de trás, quando você estava com o Mosaic lá, assim, nos projetos primórdios da web, é um pouco de mobile hoje também, né? Com alguma diferença, com umas diferenças muito fundamentais. A diferença é que você já viu o filme. Primeira vez você não sabe como o filme se desenrola. Eu não sei como ele vai acabar, mas o miolo dele eu conheço. O que a gente fala, que se chama de mobile hoje em dia, mudou. Assim, eu conheço, né, o dos sócios, enfim, o Léo Xavier, que é um dos fundadores da Ponto Mobile, já conheço de alguns anos, a gente tentou ser sócio antes, a gente já falava há muito tempo. E lá atrás, mobile, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando eles montaram a Ponto Mobile,
Mobile e Era web... igual o site do Ronaldinho, né? Tipo, eles fizeram o site do Ronaldinho deles, porque realmente foi uma coisa que foi muito lá do começo. E o que eles faziam, o que eu fazia era completamente diferente. Eu fazia web e eles faziam mobile. E de 1 ano e meio para cá, quando você tem a entrada do tablet, o tablet o que? Mobile ou é web? Né? E agora você tem Smart TV, você tem uma série de outras telas que não são mais a tela só do celular, que saem do ambiente só de web e que, na verdade, você pensa para elas. Né? Então, de repente, primeiro, tem uma área... Agora multitela. É multitela, né? A gente, inclusive, o posicionamento da Mob, eu entrei, uma das coisas que eu provoquei junto com os meninos lá, foi a gente mudar o posicionamento. Não é mais uma empresa de mobile powerhouse como era, agora é uma empresa, o slogan, inclusive, é Any Screen, Anywhere, né? Porque, efetivamente, a gente está trabalhando para todas as telas. Então, quando a gente está falando de SMS numa integração com operadoras, eu não tenho a menor ideia do que a gente está falando. Quando a gente está falando de iPad, eu tenho tanto tempo de iPad quanto eles, ou seja, é muito novo para todo mundo. Quando você fala de Smart TV, alguém talvez esteja 2 meses na frente. Com a diferença que é muito parecido. Então, o mercado de aplicativos agora, o que bomba é aplicativo. E o que bombava 7 anos atrás era hot site. E o destino do aplicativo no sentido, poxa, a gente está enfrentando... O app para iPhone é o hot site de 7 anos atrás? Para algumas marcas, para alguns clientes, é exatamente a mesma coisa. E aí, a gente entra numa concorrência... Eu achava que o app era o Second Life, assim, tipo, era um negócio que você faz que ninguém vai usar, não, mas que aí aparece na televisão, no jornal, fala, depende do app. Aplicativo, não sei das quantas. Tipo, pode ser, tipo, mas o hot site era isso. Ninguém usava o hot site. O hot site era 0.001 de taxa de clique. Então você jogava um dinheiro enorme para olhar e fazer quanto você está gastando aqui. Não, estou gastando X mil de campanha, mas 30% de hot site. Ninguém vai no hot site. Para que fazer isso? A gente tinha que vender, né? Não, tinha que vender. Em que momentos a gente achava que não tinha Facebook. Então, assim, aquele 0.01 de taxa de clique era relevante. E era o que tinha, né? E era o que tinha. O aplicativo, sim, pode ser que ninguém use, pode ser que alguém use. Depende do aplicativo que você está fazendo. Você pode fazer uma coisa inútil, pode fazer uma coisa interessante. Então, na verdade, é uma dinâmica que vai mudando muito. Mas a dinâmica de mercado é muito parecida. Então, a gente começa a se enfrentar a concorrentes de pequenos desenvolvedores que fazem aplicativo. Lá atrás a gente enfrentava concorrentes de pequenas agências que faziam hot site. A dinâmica é muito parecida. Com a diferença que você evolui muito mais rápido, cresce muito mais rápido e as pessoas já usam a internet. Então a barreira de entrada, de convencimento, não, vamos fazer mobile que é legal, não precisa convencer ninguém que mobile é legal, todo mundo já sabe sozinho. Então você não tem que evangelizar. Né? Você não tem que pregar. Não tem que pregar. Vamos lá, que eu falei de internet e expliquei o que era internet para as pessoas. E efetivamente acabou. Então agora a gente está numa função muito mais de orientar e dizer isso é correto, isso não é correto, a abordagem deveria ser essa, do que efetivamente orientando, do que convencendo. E o grande interessante que eu vejo assim da Ponto Mob, olhando de fora o negócio, é o quanto de musculatura vocês estão criando agora, olhando para esse curto, médio prazo que está se realizando, né? Com as aquisições, empresas complementares, né? E talvez, assim, talvez, eu não sei o número, mas uma rentabilidade ainda que estão apostando para daqui a pouco. Né? Depende. A gente tem, aí são muitas linhas de negócio e nessas linhas de negócio a rentabilidade vai mais ou menos se equilibrando. Evidentemente, quando você está falando de aplicativo, é a produção de website. A produção de website é quase artesanal. Então é produtora, é hora homem. Quando você fala para botar uma campanha de SMS no ar, já é outra história. A campanha de SMS, aí você já tem um ganho sobre SMS enviado. É a rede também. Você tem rede, a gente tem a rede Mob, que está na parte de mídia. Então, tem várias frentes, na verdade, de negócios que são diferentes, que a gente tem produtos próprios, que no limite vão equilibrando essa rentabilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, principalmente quando você está falando de aquisição, aí, evidentemente, você tem um baque em rentabilidade. Né? No momento que você faz aquisição, compra participação, compra novas empresas, isso tem um take aí, digamos, no número. Mas aí entra um pouco da estratégia, da visão de longo prazo, da estrutura societária que foi montada. Então, evidentemente, enfim, até a estrutura com a RBS, né, que é sócia majoritária hoje, mas apesar de ser sócia majoritária, entendeu que a gestão deveria ficar na mão dos sócios e dos fundadores da Ponto Mob.
porque justamente são as pessoas que entendem do negócio. Então tem uma coisa de musculatura, de fôlego, do ponto de vista de uma empresa que tem um faturamento absolutamente divino, porque vem até de outro mercado, né? Mas entende que precisa apostar nessa área. Então você consegue se equilibrar. Permite. Inove. A gente meio que consegue ter um pouco do melhor dos dois mundos. Tem o fôlego financeiro por um lado, ao mesmo tempo não é um investidor de curto prazo que está simplesmente buscando retorno. É uma pessoa, é um grupo que aposta justamente, né, no desdobramento estratégico desses caminhos. Né? E a visão é tipo ser o número 1 em tudo de mobile. Assim. A questão com o mobile, as fronteiras estão se dissolvendo. Mas a gente quando fala quando a gente fala de mobile, sim, a gente quer poder oferecer soluções de mobilidade. A gente fala muito em audiências em movimento, então o nosso foco está muito... vocês podem desenvolver um portal de uma empresa? Não. Não faz portal? Não como foco, mas se o portal, se o site estiver dentro de uma estratégia de comunicação de multitelas... O portal do Foursquare, sim, por exemplo, sim. Eu não vou dizer, não posso ser in screen web, but web, né? Agora, é muito, muito delicado o negócio porque o conceito de comunicação mudou. A gente não faz propaganda, a gente não faz publicidade. A gente trabalha produtos e serviços... como serviço, como entretenimento... Ela trabalha produtos e tecnologia a serviço do marketing. Então a gente pode até ajudar clientes do ponto de vista de marketing, mas nunca através de uma campanha. Não é uma agência, né? E é um modelo de negócio novo. Não, vocês são uma agência? Não, a gente não é uma agência. Você precisa desenvolver um serviço que é inerente ao teu negócio, que vai ajudar você e o teu cliente, a gente pode ajudar. E isso a gente acha que vai ajudar do ponto de vista de marca. Eu acho que uma empresa vai ser uma empresa melhor. Mas isso tem um ponto de pregação, né? Quando você começa, tipo, o cara fala, ele gasta 100 em publicidade, né? Tem. E aí você fala, não gasta 100, gasta um tanto desses 100, você gasta aqui em criar uma plataforma, criar um serviço, criar um negócio que, tipo, o cara tipo, ele nunca gastou naquilo, né? Essa é uma mudança de mentalidade. E eu particularmente, na reta final da publicidade, comecei a entender que a publicidade, ela não... Comecei a ficar um pouco desiludido, porque eu falei, peraí, se você tem rede social, as pessoas se falam via redes sociais, e você tem um produto, você quer comunicar, se o teu produto não é bom e você comunica, as pessoas rapidamente dizem que o produto é ruim. Né? Não adianta, não, esse copo é lindo, não, esse copo não é lindo, eu peguei ele é estranho, não, esse copo é até legal, mas eu vou lá no Twitter e vou falar, o copo é uma porcaria. Não adianta você dizer, gastar milhões de reais dizendo que o copo é bom, as pessoas vão pegar o copo e vão dizer ele é ruim. Se você tem um copo bom, você não precisa gastar milhões de reais para dizer que ele é bom, você diz assim, fiz um copo maravilhoso, você fala para os teus amigos, o cara compra esse copo, pega o copo. Daqui a 2 minutos está todo mundo comprando o copo, você só precisa avisar que ele existe. Então a propaganda faz o quê? Se ela não ajuda produtos ruins, e ela não ajuda produtos bons? E ela não precisa, e ela não é necessária necessariamente para produtos bons, ela acaba virando, e você tem uma necessidade no lado de cliente de desenvolver bons produtos, a rigor a propaganda deveria vir a serviço de melhorar os produtos. Porque se ela vai e consegue melhorar o produto do cliente, automaticamente a propaganda se faz sozinha. Minha opinião, né? Enfim, pessoal, claro, tem muita gente que pensa mais ou menos da mesma forma. Então, poder fazer produto e serviço, para mim, é uma coisa muito legal. Porque, de certa forma, eu digo, bom, aqui eu consigo fazer a diferença. Na medida que você reinventa, né, os produtos e os serviços, você está ajudando as marcas de uma determinada forma. Entrando no negócio, né? Exato, mas tem que entrar no negócio. Não ficar na superfície. Né? Exatamente. E, Michel, quais tendências que a gente vê, por exemplo, nesse último South of Software, né, falando muito de social, local, mobile, né, international, né? Então, e você vê isso como tendência imediata aqui também? Como é que tá? Sim. Acho que não tem menor dúvida de que essa combinação é uma combinação muito forte. Eu sou meio reticente em falar de tendência, assim, isso até me atrapalha um pouco, porque eu poderia ter ganho muito dinheiro com o Second Life, por exemplo. Quando apareceu o Second Life, eu fui o primeiro a subir no Viu Isso e meter pau no Second Life, tomei pedradas, as pessoas disseram que eu estava ultrapassado, que eu era de 94 e que eu não sabia nada, que o mundo ia ser todo em navegação 3D. Deu, sei lá, 3 meses, 4 meses e acabou. Mas eu podia ter ganhado uma grana, batido um monte de carteira, enfim, ganhado grana. Batido um monte de carteira. Sei lá, a empresa abrindo, sem criticar, mas enfim.
podia ter feito uma grana com isso. Às vezes eu meio me antecipo, digo, não, vai dar errado. Do mesmo jeito, né? Eu vim para o Brasil em 96 falando que a internet vai arrebentar, levou 10 anos. Arrebentou. Cedo, né? Então, podia ter... Então, eu sou meio reticente em falar de tendências. Eu acho que a gente está caminhando para uma época de melhores produtos e serviços. Então, iniciativas de aceleradoras de startup, eu acho que a gente está numa época onde tem dinheiro, tem inteligência, tem ferramenta e tem competência para criar bons produtos e serviços. Então, se eu fosse apostar em tendência, eu diria que é isso. E as ferramentas estão a serviço do nosso entorno. Sim. Eu acho que as pessoas estão conectadas com o mundo, mas querem problemas reais, né? Querem práticos reais da sua vida, né? Querem se divertir mais, querem gastar menos tempo com coisas chatas. Então, eu acho que a gente vai viver uma época de ouro. Já estamos começando a viver, mas eu acho que a gente vai ver muito produto legal aparecendo nos próximos anos. Mas muito, muito, muito. Sendo acreditado. Assim, cara, como é que isso é possível? Esse negócio tão bacana e tão legal. Em aplicações, em todas as plataformas. Acho que a gente está começando a entrar numa era de... Talvez seja a era mais legal que a gente já viu. Cara, sem dúvida nenhuma... Você vai voltar a mexer com design, por exemplo? Será? Não, enfim, design especificamente, acho que não. Eu fiquei dos anos todos de propaganda, eu me coloquei muito como criativo e tal, e o pessoal às vezes pergunta, qual a sua ferramenta que você usa para criar? Eu digo, PowerPoint. Você faz layout no PowerPoint? Não, mas a minha criação não tem layout, até tem, o PowerPoint tem que ficar bonitinho, mas basicamente, eu acho que o legal hoje em dia é poder criar negócio. Eu acho que a gente está vivendo uma época que tem um ambiente propício para criar negócios. E a gente nunca teve uma época tão favorável para criar negócio, mesmo. Porque você não tinha massa crítica, você não tinha usuário, você não tinha tecnologia, você não tinha ferramenta. Era mais caro, era mais difícil fazer. Então, assim, na boa, você pode montar um business com WordPress. Eu montei um business com WordPress, todo feito em cima, foi uma ideia, sentei, levantei, e pronto, faz um business com WordPress. Não precisa, a ferramenta já está disponível, né? Mais do que você precisa. Mais do que você precisa, você nem consegue usar tudo que tem disponível, né? Não se gasta tanto para levantar um negócio, para criar. Exatamente. Michel, aprendizado que você queria compartilhar assim dessa estrada longa aí? Olha, acho que paciência e perseverança, isso é muito importante. Acho que uma coisa que é importante para as pessoas entenderem, aí não tomem isso como responsabilidade, mas não existe segurança. Então assim, não, eu não vou fazer não vou entrar de sócio num negócio porque eu tenho medo do negócio quebrar. E você está empregado e não tem medo de perder o emprego. O cara se engana, né? Não tem muita segurança. Então não quer dizer que não tem segurança, então vou aloprar, vou ser um porra louco, vou fazer qualquer coisa, né? Então dane-se, vou fazer qualquer coisa. Mas essa sensação de segurança é uma sensação um pouquinho falsa. Por outro lado, ser dono do nariz, na medida que você consegue respirar, né, e conviver com essa angústia inicial, é a melhor coisa que tem. A sensação de não ser dono do nariz, uma vez que você é dono do seu nariz, é muito ruim, muito angustiante. Quanto mais o tempo passa, mais angustiado você fica. Então é uma coisa legal, acho assim, realmente conseguir ir lá e... Você já provou desse... Né? Voltou. Você vê que a coisa realmente ela é muito bacana, você não quer abrir mão disso não. Uma das coisas que, assim, até meio que parece que é uma coisa, um hobby, não sei, você tem um site que é o Apps for Kids, Tenho. O que é? Tipo, é um negócio que é um hobby, é um novo negócio, ou é um negócio tipo, você faz uma seleção já dos apps dos seus filhos e aí já resolveu postar que tipo, o trabalho já estava feito, só precisa publicar? Cara, é um pouco de tudo, né? Brincando assim, uma ideia na cabeça e um WordPress na mão, você resolve isso em... O Apps for Kids, assim, eu peguei lá e comprei o iPhone a primeira vez, comecei a baixar aplicativos para criança e eu disse, não tem um lugar que fale sobre aplicativos para criança. Na App Store tem várias categorias, não tem uma categoria criança. Onde é que você acha aplicativos para criança legal? Aí falei, não tem. Aí como eu baixava e botava pro meu filho brincar, eu falei, eu podia escrever sobre isso. Aí fui lá, peguei o WordPress, montei, pensei no nome, falei Apps for Kids, montei. E não chamava iPhone for Kids, porque no começo não tinha o iPad, depois não tinha Android, aí depois eu fui mudando, ficou Apps for Kids. E aí eu pensei, e eu já tenho brincadeira de fazer coisa colaborativa, já tive Fotolog do Rio, então eu estou muito acostumado a fazer coisas onde eu abro espaço e convido as pessoas para participar. Então eu botei logo, se você é um developer de aplicativos e quer ter um aplicativo e gostaria de ver ele listado aqui, com a resenha aqui, me manda.
Resolvi fazer em inglês. Falei, bom, o mercado é novo, vou fazer em inglês porque eu faço para o mundo. E, cara, eu fiz isso numa sexta-feira, me ocorreu na sexta-feira, no sábado, eu fiz de sexta para sábado. Na segunda-feira chegou um primeiro e-mail com um promo code, que é um código para baixar o aplicativo de graça. Aí baixei, botei pro meu filho, Gabriel achou legal. É o meu beta tester. E aí eu efetivamente via ele. Ele agora tá com 5. Ele tava com. Mas você tá testando de 6, cara? Não, ele tá com 5, de 5 a 6. A gente tá terceirizando umas crianças. Ainda não. Já tem uma fabriquinha com criancinhas. Assim. Agora, interessantíssimo, porque olha como é que é a dinâmica. Então começou a ter uma audiência parecida com o seu site, né? Ouviu isso? Tem mais, muito mais. Já bateu, viu isso. Maluco, quero ter um site há um tempão. Tem 18 mil visitantes únicos, está entre os 3 primeiros sites quando você procura Apps for Kids no Google Mundial, ele aparece listado. Crescimento estapafúrdio. E de uma hora para outra, falei, vou começar a fazer botar advertising aqui, né? Publicidade. E aí, a minha experiência com o Google AdSense era muito ruim, porque eu não vi isso, eu nunca consegui ganhar dinheiro. Eu falei, eu vou cobrar direto. E aí, cara, começou a entrar dinheiro via PayPal, dinheirinho, mas enfim, uns 50, 60, 100 dólares por mês, que eu já pago o trabalho do Gabriel via brinquedos do eBay, então a gente compra, ele recebe os brinquedos, trabalha. Agora, muito legal, porque, enfim, botou para escrever em inglês, e me fez desistir de fazer aplicativo. Porque me deu uma compreensão da dinâmica do mundo de desenvolvedores que se eu não tivesse feito isso eu não saberia. Então eu vejo desenvolvedores bárbaros que têm uns trabalhos fantásticos, etc, com 15 mil downloads. E aí, então eu falei, putz, quer fazer aplicativo? Aí eu vejo, falando, tem uma empresa de desenvolvimento que fez 30 aplicativos. Aí tem um que deu certo. Então você tem que fazer em larguíssima escala. Comecei a entender muito do mercado de aplicativos. Que legal. E quando eu fui trabalhar na Ponto Mob, né, me associei à Ponto Mob, virei sócio e o Léo me convidou, a gente estava justamente falando sobre Apps for Kids, ficou um ano falando sobre isso. E eu entrei com uma cancha de entender de mercado de aplicativo de mobile, que eu jamais teria se eu não tivesse entrado por curiosidade para fazer isso. E eu fiz muito. E essa é outra coisa que eu falo, eu digo para as pessoas assim, tubo de ensaio, faz sitezinho. Eu quando dou aula, né, em volta e meia para os mais diversificados públicos, eu lanço uma ideia. Pense uma ideia que te renda em torno de R$1.000 por mês usando mídia digital. Cara, sempre que você lança esse desafio, as pessoas conversam 30 minutos e voltam com no mínimo 1 ou 2 ideias que daria, se eles levassem adiante, daria para fazer. Então tem uma outra coisa que é fundamental. O aprendizado, né? Tipo, o cara... Pode fazer uns hacks. Tem um cara que deve ter um monte de cara que fala assim, não, eu vou entender de aplicativo, cara, eu vou entender, eu vou ficar bom ainda. E você já fez o seu Apps for Kids o tempo bom, tá fazendo, já tá entendendo pra cacete, e o cara ainda tá falando, vou fazer. Tem um cara falando que vai fazer e tem um cara fazendo. Essas coisinhas, vou fazer o blog da roupa, do não sei o que, eu vou fazer... Cara, essas coisas são muito legais, porque te dá dinâmica, você aprende a usar... fazer SEO, você aprende a usar o WordPress, você aprende a usar o Google AdSense, você usa todas as ferramentas, você interage com o público, você entende a dinâmica do business digital. Olha os analistas. A hora que você vai fazer um negócio grande, foi o teu tubo de ensaio, você não está brincando com uma coisa com muita gente, você já brincou muito. Né? Então a principal coisa, cara, tira do papel. Tira do papel, você senta, todo mundo tem uma ideia do cacete. E eu falo isso pra mim também, porque eu também tenho, eu aproveito, sei lá, 0,5% do que eu penso, entendeu? Mas tem que tirar do papel, tem que ir lá e tem que fazer. E dá pra fazer muito rápido, né? E as melhores ideias são aquelas mais simples, você consegue colocar na rua mais rápido, com menos trabalho. Essas são as que tem que apostar. Não, vou juntar 5 caras e não sei o que, a gente vai ficar 1 ano trabalhando, esquece. Business plan, investidor. Business plan, investidor, esquece. Faz um negócio simples, faz ele crescer, que a hora que quando você for ver, já tá bombando. Ou não, né? Mas pelo menos você foi rápido. Você é um cara que escreve muito, né? O que você lê? Cara, o Twitter virou minha bíblia, meu radar, digamos assim. Estou sempre ali. Aí nas coisas, Business Insider, enfim, The Next Web. Eu acho algumas coisas um pouquinho mais malucas, assim, sem estar muito... O que ninguém conhece que você gosta? Que ninguém conhece que eu gosto. Deixa eu pensar. Não sei, cara. Eu não sei. Acho que o Next Web é uma coisa que cada vez eu leio mais. Começou pra mim, apareceu muito no site. Vem aparecendo muito no site pra mim. Sempre eu tô lendo. E aí meio que vai viciando, né? Porque você vai lendo, você vai marcando que é legal, que você gostou. E realmente tem muita coisa boa. O que está me interessando, que talvez ninguém esteja lendo, não está na área de tecnologia, está na área de comportamento. Então eu gosto muito de ler sobre as novas gerações. Então eu li Don Tapscott com Growing Up Digital, Grown Up Digital, o Clay Shirky com
Becomes Everybody, com... Esse é muito bom, achei muito bom. Mas Você que eu leu gosto- o Cognitive Surplus? esse é o que eu mais gosto. É melhor? Eu gostei muito. O Cognitive Surplus, para mim... 6 páginas para eu começar. O Cognitive Surplus, para mim, é uma revelação, porque na verdade, eu faço muito palestra ainda, etc. E quando eu vou falar com as pessoas, eu gosto de falar de comportamento e não de tecnologia. Tecnologia você vê, mas o comportamento é o que efetivamente determina como a tecnologia vai ser usada. Então, entender o que as pessoas estão fazendo ou vão fazer... Entender de gente é muito mais importante que entender de tecnologia, né? Muito mais importante. Independente da ferramenta, né? Muito mais importante. Então, assim, o Cognitive Surplus, por exemplo, é uma coisa que, se você entende o movimento que está acontecendo das pessoas deixarem de ser passivas e passarem a produzir, na velocidade e na quantidade de horas que é colocado em produção todos os anos, você entende, por exemplo, que, bicho, esse mercado ele vai ficar... Essa janela de oportunidade de fazer aplicativos e fazer Angry Birds, cara, vai ficar muito concorrida nos próximos anos. Porque vai ter muita gente fazendo aplicativo. Aplicativo daqui a pouco vai ser um negócio, você vai me fazer um aplicativo exatamente como você monta um blog no WordPress. Tão simples quanto. Vai fazer aplicativos extraordinários sem nenhum conhecimento técnico. Então, assim, é tudo sobre entender de pessoas e de comportamento e de gente. Então, eu diria que, assim, como é que se fala? O mestrado, o doutorado, a especialização que as pessoas têm que fazer não é em tecnologia, mas é em antropologia, em sociologia, em cultura e em outras áreas, né? Legal, eu gostei dessa. Muito bom. Acho que essa como lição de empreendedorismo, né? Não é framework de empreendedorismo, né? Coisa de gente, né? O princípio de tudo. Né? Exatamente, exatamente. Bom, e a gente está chegando, né? Final do episódio. Obrigado. Bacana, obrigado a vocês. Valeu. Muito legal. Foi muito bom. Obrigado pro pessoal que está acompanhando. A gente está de volta no próximo episódio do Mender Arena. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.